Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase em ML. Eu sou o professor Gilles Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem ML. Na aula de hoje, eu vou dar continuidade ao tema de elicitação de requisitos. Mais especificamente, eu vou tratar das técnicas de elicitação de pesquisa, análise de tarefas, análise de domínio e introspecção. Então, vamos iniciar esse conteúdo. Então, essa é a terceira aula sobre técnicas de elicitação de requisitos. Como eu falei, eu vou falar sobre pesquisas, análise de tarefas, análise de domínio e introspecção. Lembrando que elicitação de requisitos é a primeira etapa da engenharia de requisitos. Como eu já falei em aulas anteriores, a engenharia de requisitos busca determinar o que precisa ser feito, busca compreender o problema. Ela é dividida em 4 etapas: elicitação, análise, especificação e verificação de requisitos. Na elicitação de requisitos, se busca levantar, se busca descobrir os requisitos necessários ao software. Então, nós vamos analisar essas técnicas de elicitação. Vamos iniciar a falar sobre pesquisas, ou surveys em inglês. Então, essa é um tipo de técnica que pode ser aplicado a uma grande população de pessoas. O objetivo é reunir uma grande quantidade de requisitos de uma população bastante ampla de pessoas, ah, provavelmente espalhadas por diversos locais, diversas regiões, diversos países, ou seja, elas vão estar geograficamente distribuídas, distantes entre si. Esse tipo de técnica ela é mais utilizada quando se pretende desenvolver um software para uma ampla quantidade de usuários que estão espalhados por uma grande região, por um país ou pelo mundo inteiro. Ah, então, esse tipo de técnica costuma reunir informações de um número de usuários bastante grande e ela é geralmente econômica e rápida em termos de análise dos dados obtidos. Então, como eu falei, ela é mais adequada quando o software a ser desenvolvido é um software de propósito geral, ou seja, ele é voltado a um grande público que está espalhado por uma grande região, por um país ou pelo mundo inteiro. Ela é uma técnica relativamente barata de desenvolver e de aplicar. Ela costuma reunir informações de um grande número de usuários relativamente ao mesmo tempo. E se ela for projetada da maneira correta, a análise dos dados costuma ser razoavelmente rápida e fácil. Porém, todavia, contudo, ela não costuma fornecer uma visão completa, uma visão holística do software, e ela não é capaz, em geral, de reunir dados ricos, ou seja, dados qualitativos. Em geral, ela reúne apenas dados quantitativos. Bom, agora eu vou falar sobre a técnica de análise de tarefas. Nessa técnica se constrói uma hierarquia de tarefas do software, utilizando uma abordagem top-down, ou seja, de cima para baixo. Se identificam tarefas mais gerais e vão se identificando e esmiuçando subtarefas relacionadas a elas. Então, o conjunto de tarefas e subtarefas que são realizados pelos usuários e pelo software, elas são colocadas em vários níveis diferentes e é necessário determinar qual o conhecimento que é preciso para realizá-las. Essa técnica é bem mais detalhada que outras técnicas de licitação, porém, ela costuma ser um pouco mais complexa e exigir bastante esforço da parte do engenheiro de requisitos. Essa técnica ela é efetiva principalmente para elicitar requisitos de usuário
sobretudo os requisitos relacionados a questões de interface humano-computador. Então, a maneira como os usuários realizam seus trabalhos, ela é analisada considerando as atividades que eles realizam e como essas atividades elas são estruturadas, além de qual o conhecimento necessário para que essas atividades sejam desempenhadas. Na verdade, existe uma subtécnica, uma técnica associada à análise de tarefas, que é a análise de conhecimento, que ajuda a identificar, produzir esse conhecimento. Aqui nós temos um exemplo simples de análise de tarefas relacionada à funcionalidade de envio de encomenda para o sistema de encomendas mundiais que nós temos utilizado como estudo de caso durante essas aulas. Então, aqui nós estamos enfocando a funcionalidade enviar encomenda. O nível dela é zero, o título da funcionalidade começa no nível zero, e aí nós vamos esmiuçando, detalhando as subtarefas relacionadas a, a essa funcionalidade. Então, nós temos a tarefa verificar dados do envio, que é subdividida nas tarefas solicitar os dados do cliente e solicitar os dados do destinatário. Depois nós temos a tarefa verificar dados da encomenda, que se divide em solicitar informações sobre o conteúdo da encomenda, que por sua vez se divide em, se for um conteúdo proibido ou não aceito, recusar a encomenda. Caso contrário, se verificam as medidas da encomenda, se verifica o peso da encomenda e se calcula o valor de envio da encomenda. Depois nós temos a tarefa colocar a encomenda na esteira de análise e empacotamento. E aí nós temos a subtarefa, onde o sistema ele escaneia a encomenda procurando por itens ilegais, itens proibidos, itens procurados ou itens que não são aceitos nos países de origem ou nos países de destino da encomenda. Ah, Se forem detectados itens ilegais ou procurados, então o sistema ele convoca a polícia. E caso sejam encontrados itens proibidos ou que, de acordo com a política da empresa, não são aceitos para envio, então a encomenda é recusada. Caso contrário, é executada a tarefa em que o sistema embala e etiqueta a encomenda, depois o sistema despacha a encomenda, e aí nós temos a tarefa onde o cliente paga pela encomenda. Poderia ainda ter uma subtarefa onde o atendente registra o pagamento, mas não achei necessário colocar aqui, mas poderia ter. Hã, Falar um pouquinho sobre uma outra técnica associada à técnica de análise de tarefas, que é a técnica de análise baseada em conhecimento. Ela, como o nome já diz, ela busca determinar o conhecimento necessário para realizar uma determinada tarefa. Ela é complementar à análise de tarefas, é utilizada em conjunto com ela muitas vezes para determinar determinados conhecimentos, e ela costuma produzir modelos de objetos, relações e eventos relacionados ao domínio da tarefa. Aqui nós temos um exemplo simples de análise baseada em conhecimento, por meio do qual eu determinei o conjunto de itens que não são aceitáveis para envio. Então, eu representei isso por meio de uma hierarquia de classes. Eu criei uma classe que eu chamei de item inaceitável e especializei ela em item roubado, item proibido e item ilegal. Item proibido foi especializado em líquido, perecível, frágil, semente e elemento vivo. Então, são itens que a empresa se recusa a enviar. Porque líquido pode ramar, perecível pode estragar, frágil pode quebrar, semente é muito perigoso enviar porque pode causar problemas ambientais, e um elemento vivo por questões éticas. Ah, Já o item ilegal, ele foi especializado em drogas e armas. Poderia ter outros itens aqui. Então, isso aqui é um exemplo simples de análise baseada em conhecimento para determinar, no caso, o conhecimento relacionado aos itens inaceitáveis,
que a empresa se recusa ou é proibida de enviar. Bom, algumas considerações sobre análise de tarefas. Ela costuma fornecer entradas valiosas para o processo de licitação, porém, essas entradas elas servem basicamente para compreender, para esclarecer, para organizar um conhecimento que já existe sobre o domínio do problema. Então, a análise de tarefas, essencialmente, ela analisa o processo como ele está, como ele existe, como ele se comporta atualmente, e não como irá se comportar quando o software tiver sido desenvolvido. Então, a análise de tarefas ela é mais útil, mais adequada para compreender o funcionamento de um processo da forma como ele funciona atualmente, e não tanto para gerar novos requisitos. Porém, a compreensão de como um processo funciona permite pensar, elucubrar, imaginar como modificá-lo e como melhorá-lo, que é o que muitas vezes se espera do engenheiro de requisitos. E isso inclui a adição de novas funcionalidades. Então, após a análise de tarefas, nós vamos saber como o processo ou até mesmo o software antigo se comporta, e a partir daí, alguns comportamentos poderão permanecer iguais, poderão permanecer inalterados, porém outros poderão sofrer grandes mudanças, alguns poderão até mesmo ser abandonados, excluídos, e provavelmente muitos novos comportamentos surgirão. Vamos falar um pouquinho sobre a técnica de análise de domínio. Então, o objetivo dela é reunir requisitos iniciais e capturar uma visão geral do conhecimento de domínio do problema, investigando aplicações existentes e documentos que estejam relacionados a elas. Essas aplicações existentes muitas vezes podem ser software legados, ou seja, um software antigo cujos desenvolvedores não se encontram mais na empresa ou a empresa que desenvolveu já não existe mais ou foi fechada. Essa técnica costuma ser utilizada por especialistas do domínio, ou seja, pessoas que têm bastante conhecimento sobre o domínio do problema, sobre como funciona um determinado processo ou setor. Então, eles aplicam essa técnica para estudar a área do problema o mais completamente possível. Então, no momento que eu possuo bastante documentação, eu possuo documentos de projeto, eu possuo manuais de instrução, modelos, relatórios, formulários, essa técnica pode ser bastante útil para elicitar requisitos a partir desses documentos. Ah, então, essa técnica costuma ser utilizada, sobretudo, quando o projeto está relacionado a sistemas legados, ou seja, softwares antigos. Então, quando eu quero manter, melhorar ou evoluir, ou mesmo substituir um software que já existe há um certo tempo na empresa e é um software relativamente antigo. Ah, Então, ela também pode ser útil quando se deseja identificar componentes que possam ser reutilizáveis, que possam ser reaproveitados em novas versões do software ou em novos projetos. Então, o resultado dessas técnicas, eles normalmente são utilizados por outras técnicas de licitação para servir de entrada de informação e novos requisitos surgirão. Na verdade, a maioria das técnicas de licitação de requisitos não devem ser utilizadas de maneira individual. Em geral, elas devem ser complementares, deve-se aplicar mais de uma técnica de licitação. Porém, essa técnica ela pode ser um tanto complexa, porque ela precisa examinar muitos tipos diferentes de domínios e é necessário que o engenheiro de requisitos, o profissional que utilizar a técnica de análise de domínio tenha bastante perícia, habilidade, experiência em vários campos da engenharia de software. Bom, vamos falar agora sobre a técnica de introspecção. Essencialmente, introspecção, essa técnica de introspecção, ela é utilizada por
o engenheiro de requisitos que já tenha bastante conhecimento sobre o domínio do problema. Então, ele pode produzir muitos dos requisitos necessários ao software baseado em sua própria experiência, em seu próprio conhecimento. E como em outros casos, ela serve de base para outras técnicas de licitação de requisitos. Então, como eu falei, os engenheiros de requisitos, eles aplicam sua experiência e perícia de maneira a adquirir requisitos das partes interessadas, em termos das expectativas que eles têm sobre o novo software. Porém, como eu falei, é preciso que o engenheiro de requisitos ele tenha bastante experiência na área. Essa técnica ela é efetiva se o engenheiro de requisitos ele possuir bastante conhecimento do domínio e objetivo do software e ele seja um especialista nos processos de negócio que os usuários estão normalmente envolvidos. Então, é preciso que o engenheiro de requisitos ele tenha amplo conhecimento sobre o domínio do problema e ele seja capaz de determinar muitos dos requisitos do sistema. Então, de acordo com a sua própria experiência, de acordo com o seu próprio conhecimento, ele consegue produzir requisitos do software. Como eu falei, essa técnica tem que depois ser complementada por outras técnicas de licitação de requisitos. Mas no momento que eu tenho um profissional que, além de ser um engenheiro de requisitos, já possui um forte domínio do problema, tem experiência e conhecimento sobre o assunto, ele próprio já pode produzir uma grande quantidade de requisitos importantes para o software. Mas, como eu falei, esses requisitos eles precisam ser complementados por outros requisitos que deverão ser obtidos através de outras técnicas de licitação. E nós concluímos mais essa etapa, mais essa aula sobre técnicas de licitação. Então, nós vimos as técnicas de pesquisa, análise de tarefas, análise de domínio e introspecção. Ah, em outras aulas, nós iríamos estudar outras técnicas. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Então, se vocês gostaram dessa aula, eu peço que vocês curtam essa aula, compartilhem esse vídeo com quem possa se interessar e eu agradeço a atenção de todos. Nós nos vemos em outros vídeos. Obrigado pela atenção.